Nesse vídeo eu vou fazer o comparativo completo entre os smartwatches T900 tradicional e o T900 Plus ou T900+. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e recentemente aqui no canal eu postei esse vídeo de resenha falando sobre o smartwatch T900. Nesse vídeo eu até cheguei a mostrar lá nas configurações do aplicativo que ele é a versão tradicional, porque ele não tem como personalizar colocando fotos da galeria como o Watch Face. Porém, alguns dias depois eu tinha feito outro pedido de T900 de outro vendedor e eu acabei recebendo a versão do T900 Plus ou T900+, que é a versão do relógio que contém watch faces diferentes e inclusive habilita a opção no aplicativo de colocar fotos como protetor de tela. O fato é que quando eu fiz a compra tanto do T900 tradicional quanto do T900+, eu comprei eles como T900 mesmo, porque no anúncio os vendedores não diferenciavam que modelo de T900 que era que eu tava ali comprando. E só para esclarecer, eu comprei eles em lojas diferentes e vou deixar o link aqui na descrição. O T900 tradicional eu pedi pelo AliExpress, a versão que eu recebi do T900 Plus eu recebi pelo Shopee. Então eu sempre reforço aqui nos meus vídeos, se você quer receber a versão do T900+, que coloca foto, pega esse link desse vendedor que eu recebi a versão atualizada e eu sempre indico que você chame ele no chat e deixe bem claro e esclarecido qual versão que você quer, que na verdade nada mais é do que uma forma aí de tentar garantir que você vai receber o modelo certinho que você deseja. E eu começo mostrando que as caixas são exatamente iguais. Olha só, essa do Shopee veio aqui com uma etiquetinha. Na minha mão direita, aqui do meu lado direito, vai ser a versão do T900+, ou T900 Plus. E na minha mão esquerda, a gente vai ter o T900 tradicional. E também o conteúdo é exatamente o mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. No T900+, então a gente tem aqui o manualzinho, o carregador magnético, as pulseirinhas e o smartwatch em si. Exatamente as mesmas coisas aqui no T900 tradicional. O manual, o carregadorzinho magnético, a pulseirinha, as pulseiras são de borracha líquida e o smartwatch. A única diferença aqui na embalagem é que o T900 Plus veio com esse plastiquinho aqui em volta, uma proteçãozinha ali a mais. Ambos os smartwatches possuem tela de 44mm, eles têm o mesmo tamanho e para continuar o vídeo agora eu vou instalar as pulseirinhas nos relógios. Então, os dois relógios estão aqui, lembrando sempre que na mão direita T900 atualizado, na mão esquerda T900 tradicional. Dando uma passadinha aqui então pela parte estética de cada relógio, por coincidência eu pedi os dois na mesma cor, branquinho, e vocês vão notar que eles são basicamente o mesmo smartwatch, o mesmo tamanho de pulseira. Aqui na lateral temos botão coroa, microfone e o botão compridinho, que tem função de acender a tela. Na outra lateral temos a presença dos alto-falantes, já que tanto um quanto o outro faz e recebe chamadas. Parte traseira dos relógios exatamente iguais, nenhuma diferença. O material que os relógios são feitos é exatamente o mesmo, tanto a parte da frente quanto a parte de trás é um acrílico ok, resistente ali. Eles também vieram, apesar de ser de vendedores diferentes, muito bem feitinhos. Podem perceber que a tela não tá desencaixada, não temos presença de cola aqui em volta da tela, nem na parte de trás dos relógios, tá bem perfeitinho o acabamento deles. Esteticamente é um relógio muito bonito. Em relação à tela, vocês já podem perceber aqui que eles não possuem tela infinita. Até vou mudar essa watch face aqui para ficar mais fácil de perceber. Com essa daqui dá para ver bem certinho que eles têm a bordinha. O botão coroa deles tem exatamente a mesma função, que é a função de acender a tela e de bloquear a tela. As telas são touchscreen, porém não acessa aqui clicando na tela. A gente precisa acionar aqui com o botão coroa
e depois deslizar aqui a tela para ter acesso ao menu. E o botãozinho aqui compridinho, ele serve para voltar para a tela inicial. Apenas isso, ó. Se eu clicar aqui de novo, ele não bloqueia a tela, igual o botão coroa bloqueia. Por serem exatamente iguais, a questão de conforto é exatamente a mesma. É um smartwatch bem ok para dia a dia. A qualidade da pulseira é uma borrachinha bem macia, bem flexível. O legal desses relógios é que eles têm ajuste de brilho de tela. Se a gente acessar aqui o menuzinho deles, tem essa opção aqui de display, onde a gente consegue personalizar a intensidade do brilho, tanto para o T900 Plus quanto para o T900 tradicional. O brilho da tela é muito bom. Naquele outro vídeo que eu fiz da resenha completa do T900, eu comentei sobre isso, sobre a qualidade do brilho e a qualidade da tela, da imagem da tela, serem superior às versões anteriores dos T500, T600. Mas aí a gente esbarra num probleminha que foi a questão da bateria. Eu achei a duração da bateria do T900 mais baixa, menor do que as versões anteriores. E realmente eu acredito que um dos motivos é esse brilho da tela aqui um pouco mais forte. Referente à resolução de imagem, eu senti uma leve diferença, onde o T900 Plus saiu na frente. Eu achei a resolução, a qualidade da imagem levemente melhor do que a do T900 tradicional. Eu não sei se pelo vídeo vai ser possível notar essa diferença, mas realmente, na minha opinião, essa versão aqui veio com uma resolução de imagem melhor. Sobre os relógios serem ou não à prova d'água, ambos possuem a mesma característica de certificação IP67, onde eles são apenas resistentes a suor e respingos. Jamais eu indico aqui no meu canal que você faça mergulho, principalmente esses smartwatches de entrada que tem um custo mais acessível. Vou comentar agora sobre as watch faces, onde a gente já tem uma diferença crucial entre os smartwatches. O T900 Plus tem mais opções de watch faces do que o T900 tradicional. Ambos estão com a mesma watch face. Agora eu vou começar a passar aqui para a gente fazer a comparação. Então, como vocês puderam notar, o T900+ tem umas watch faces aqui até mais famosinhas, ó. Essa daqui que tá bem na moda, essa daqui que fica muito bonita, que eu acho bem bacana essa watch face. E essa watch face aqui, na verdade, é uma foto que eu personalizei ali pelo aplicativo para testar essa função e deu super certo. Uma passadinha aqui sobre os atalhos dos smartwatches. Arrastando de cima para baixo, nós não temos nenhum atalho. Arrastando de baixo para cima, nós temos exatamente os mesmos atalhos para ambos os smartwatches. E arrastando para as laterais, nós temos acesso aos menus que eu configurei aqui para menu lista, que fica mais fácil de eu me encontrar aqui. Eu gosto mais desse estilo de menu. Porém, se a gente vier aqui no menu nessa camisetinha, a gente vai ter a opção do menu colmeia também. Ó, pode ver que ambos estão no menu lista, mas clicando aqui nessa primeira opçãozinha, temos o menuzinho colmeia dos smartwatches, que são exatamente o mesmo, tá? Eles têm ali as mesmas funções. Sobre o menu ser responsivo ou não, ó, esse daqui é o T900 Plus. Ele tem uma leve atrasadinha aqui. Mas no T900 tradicional, a gente também tem essa leve atrasadinha. E nesse quesito, eu também senti que o T900 Plus, ele é um pouquinho mais rápido. Não sei se vocês vão conseguir notar, ó. Agora o T900 tradicional, ó. Eu senti essa diferença. Aqui na opção do menu colmeia, o T900 tradicional é um pouco mais lento do que o T900 Plus. Alterei os menus para lista novamente para eu poder mostrar para vocês que eles têm ali exatamente as mesmas funções. Eu não vou mostrar detalhadamente função por função, porque eu já fiz isso no vídeo da resenha completa do T900. Então temos aqui a camisetinha para trocar o estilo do menu, a opção de pedômetro, a opção de monitoramento de sono, batimentos cardíacos, que eu vou fazer o teste com vocês com o meu Apple Watch para a gente verificar a precisão de cada um deles na sequência. Temos aqui a calculadora, ícones das redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp. Aqui temos essa opçãozinha aqui que volta para o Watch Face para a gente verificar a hora. Temos o alarme, menu de mensagem, menu de ligação, settings, que são as configurações. Aí nós temos essa opção verdinha aqui que é o discador.
para fazer chamadas, né, realizar ligações. Próxima opção, agenda telefônica. Temos fotografia remota. BT de música para fazer a troca de músicas remotamente. Aí vem a funçãozinha de Bluetooth para a gente poder ativar e desativar os Bluetooths. Calendário. O microfoninho para ativação da Siri. A função de pesquisar por dispositivo. O QR Code para fazer o scanner do app. A função de som que você pode personalizar aqui, volume, tipo de alerta, a opção de volume, display, internacional, about, que são as informações do relógio, wake up, que é aquela função para você habilitar para que quando você eleve seu pulso a tela acenda automaticamente, e depois aqui a gente volta novamente aqui para a camisetinha que muda o estilo do menu. Agora passando aqui mais com calma, eu vi que na verdade aqui o T900 tem a função de clima que o T900 tradicional não tem, o T900 Plus no caso, quer ver? Então aqui pessoal, depois do WhatsApp, no T900 tradicional, ele vai ali para a opção de verificar a watch face, verificar o horário. Já aqui no T900 Plus tem a função de clima, ó, que no caso, como não está conectado, ele não está aparecendo. Mas essa é a única funçãozinha aqui diferente que tem entre os relógios no menu. Em relação ao aplicativo que os smartwatches emparelham, também é o mesmo que é o M2 Wear. A única diferença que a gente vai ter é que no T900 Plus, quando você emparelhar com o seu celular, vai habilitar aquela opção de configurações de descagem para que você consiga colocar fotos como o Watch Face. Então, só exemplificando aqui na prática para vocês sobre a questão de colocar fotos no T900 Plus, eu estou com ele emparelhado aqui no meu celular, sistema Android, e acessando os menus do aplicativo, como ele tem a opção de colocar fotos, ele habilita essa opção de gerenciamento de descagem, o que no T900 tradicional não vai aparecer no aplicativo. Então agora, conforme prometido, eu peguei aqui o meu Apple Watch para a gente fazer um teste em relação aos sensores de batimentos cardíacos. Primeiro eu vou fazer com o T900 tradicional, depois com o T900 Plus. O Apple Watch que eu uso é o Series 3. Vamos ver aqui então como que vai ser. Aqui o T900 tradicional fechou ali em 82 batimentos, mas aqui o Apple Watch tá dando 92, 91 contra 82 do T900. O que eu acho engraçado é que na medição desses smartwatches de entrada, tá vendo que o T900 ele estagnou em 82 batimentos? O Apple Watch ele fica oscilando, porque obviamente essa oscilação é real, né? Essa oscilação existe. Então eu confio bastante aqui no sensor do Apple Watch. E o T900 ficou nisso mesmo, nos 82 batimentos. Agora vamos ver com o T900 Plus. Uma pequena alteraçãozinha, variação é super normal, né? Porque se tratam de aparelhos diferentes. O que não pode ter é uma discrepância muito grande ou o smartwatch estagnar igual o T900 tradicional fez. Ó, aqui já tá dando uma diferencinha no T900 Plus. Olha só, 73 contra 100 do Apple Watch. Vou clicar para medir aqui novamente. Eu achei que deu uma diferença muito grande. Ó, aqui ele tá 68, 94, 96, 81, baixou para 68. Ó, agora ele estagnou em 68 batimentos cardíacos por minuto contra 100 do Apple Watch. Então é uma discrepância ali muito grande, né? Realmente os sensores desses smartwatches de entrada não são precisos. Então, se você quer um smartwatch específico para isso, para batimentos cardíacos, de esportes e tudo mais, vale a pena investir um pouquinho mais e pegar aí um aparelho com sensores mais precisos. Entendido as diferenças entre uma versão e outra do smartwatch, e eu reforço que os vendedores ali nem sempre identificam qual é a versão no anúncio. Então sempre questione para não ter aí uma surpresa desagradável quando você receber o seu relógio. Eu vou ficando por aqui então, te espero no meu próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!